surgiu uma notícia gravíssima, que é a notícia da presença do Hezbollah no Brasil. Hezbollah é a organização terrorista sediada no Líbano, patrocinada e mantida pelo Irã, que tem já atuado crescentemente também na América do Sul. O Hezbollah tem uma presença na Venezuela, tem uma presença na Bolívia, tem uma presença no Peru e tem agora, de maneira reconhecida, uma presença no Brasil. Foi dito, inclusive, pela Globo, que foram presos, portanto, 2 membros atuantes do Hezbollah que estavam planejando atentados no Brasil contra alvos da comunidade judaica brasileira, enquanto 2 outros tiveram sua prisão preventiva pedida à Interpol, 2 brasileiros e libaneses de dupla nacionalidade. Enquanto isso, também noticia-se que estavam sendo aliciados outros criminosos no Brasil para trabalhar para o Hezbollah nesses atentados que o Hezbollah queria fazer no Brasil contra cidadãos brasileiros no território brasileiro. Eu já venho alertando nos meus vídeos, nas minhas falas, nas minhas aulas, para essa atuação destrutiva do Hezbollah e do Irã como patrocinador do terrorismo na América do Sul, na Venezuela, na Bolívia, no Peru e no próprio Brasil. Já tenho falado da suspeita fortíssima de uma ligação profunda, de uma aliança entre o Hezbollah e o PCC. Tenho falado da conexão cada vez mais íntima, simbiótica, entre o crime organizado tradicional, digamos, tráfico de drogas principalmente, mas também tráfico de pessoas, e o terrorismo, seja o terrorismo já praticado há muito tempo, junto com o narcotráfico na Colômbia, por exemplo, das Farc, seja esse terrorismo proveniente do Oriente Médio, no caso com grande participação do Irã. Tenho alertado para isso, tenho alertado para o fato de que existe uma coligação Hamas, Hezbollah, Irã, Rússia, com uma China conivente, possivelmente, ali por trás, uma coligação que ataca Israel, como nós vimos de maneira brutal no dia 7 de outubro, e que agora, então, estava planejando também atacar o Brasil. Porque por trás do Hezbollah, todo mundo sabe que está o Irã, está seu aliado Rússia, e o aliado da Rússia é a China, e a China está ali por trás, não fazendo nada contra esse tipo de atuação. Tenho chamado a atenção para isso, tenho chamado a atenção para o Foro de São Paulo como uma casa do mal, onde se encontram todos os males da nossa região, o narcotráfico, o narcossocialismo, o crime organizado em todas as suas formas, a corrupção, obviamente, e o terrorismo. E agora isso se manifesta dessa maneira que nós estamos vendo. Deve ser muito mais profundo do que isso. Mas o certo é que, portanto, também como eu já tenho alertado, o Brasil está no mapa do terrorismo global. O Brasil é vítima do terrorismo. Nós não podemos imaginar como se o terrorismo estivesse lá distante e fosse para nós apenas uma questão assim de vamos ajudar a negociar. Não, nós temos que ajudar a enfrentar o terrorismo. Não temos que ajudar a negociar uma trégua que permita o terrorismo se recompor. Não, o Brasil tem que ajudar a enfrentar o terrorismo porque nós somos vítimas também do terrorismo e acho que isso está começando a ficar bastante claro. E isso também chama atenção para o seguinte, para o absurdo, a irresponsabilidade que é uma política externa como aquela que está sendo feita pelo Brasil hoje, que abraça o Irã, que é um país, sabidamente, todo mundo no mundo sabe, que patrocina o terrorismo, inclusive o do Hezbollah. O Irã foi um parceiro íntimo dos governos PT anteriores, Lula e Dilma, e agora voltou a ser um parceiro íntimo neste início de governo Lula, com a visita dos navios de guerra iranianos, por exemplo, ao Brasil, apenas como um símbolo disso, e com outros sinais de uma aproximação, de uma intimidade muito grande. O Brasil, inclusive, apoiou a entrada do Irã no BRICS. O Irã agora está um país que contamina o BRICS com toda a sua agenda pró-terrorista. Então, que BRICS é esse? O BRICS parece, então, ser aí a grande prioridade dessa política externa agora do Brasil, que
né, acolhe um país como o Irã. Portanto, isso mostra que existe uma determinada orientação, né, nessa política externa feita por Lula e por Celso Amorim, né? E a população brasileira, portanto, o povo brasileiro precisa cobrar. Bom, agora estamos sabendo que estava sendo planejado, ia ser executado um atentado, ou vários atentados contra brasileiros no Brasil, pelo Hezbollah, apoiado pelo Irã. O que a gente vai fazer agora? A gente precisa exigir que esse governo aí esclareça a profundidade disso, né? É preciso que a gente exija que seja investigado a fundo qual é o papel, qual é a presença do Hezbollah no Brasil e em que medida a relação de intimidade muito grande com o Irã favorece, portanto, o terrorismo e ameaça cidadãos brasileiros no território brasileiro. O globalismo existe, é uma coisa concreta. Ele é composto pelo Great Reset, do Fórum Econômico Mundial, pelo projeto hegemônico da China, pelo programa de manipulação e conquista da América do Sul pelo Foro de São Paulo e outros elementos. E esses elementos eles atuam uns em benefício dos outros, sempre, principalmente através do controle da linguagem, porque o controle da linguagem é o controle do nosso pensamento. Então nós estamos tendo o nosso pensamento reprogramado, e essa reprogramação vai contra a nossa liberdade, vai contra a essência do ser humano. Isso é o globalismo. Com base nesse estudo, nessa experiência, é que eu criei o curso de Logopolítica. Toda semana eu dou aulas sobre geopolítica, literatura, filosofia, cultura de um modo geral, tudo isso em conjunto formando um espaço de conhecimento que eu denomino a logopolítica, para nós não apenas entendermos a ameaça do globalismo, mas podermos nos contrapor a ela. Se você quiser entrar nesse projeto de conhecer o globalismo e enfrentar o globalismo, clique aqui